Hola, hola, queridos alumnos. Sean todos muy bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camuso y estaré aquí os ayudando a aprender el español. Ahora, clase de número 4. Objeto de conhecimento, las profissões, detalhamento, vocabulário referente às profissões em espanhol. Então, listos para aprender? Vamos a empezar. Hola, mis queridos alumnos, ¿qué tal? Vamos a empezar nuestra clase. Sean todos muy bienvenidos. Y nuestro tema de hoy, las profissões. Tema, de vocabulário. Então, vamos aprender muitas palavrinhas relacionadas às profissões. E aí, professor, um tema tão abrangente, tão comum ao nosso linguajar do dia a dia, o que poderia haver de tão diferente entre a língua espanhola e a língua portuguesa, né? Então, para começar, vamos conceituar o que é uma profissão. Una profesión es un empleo o dedicación que llevamos a cabo a cambio de una remuneración económica y para el cual nos hemos capacitado o preparado a través de la adquisición de conhecimentos especializados. Então, de uma forma geral, o conceito, de profissão, ele diz que é um emprego, algo na qual nós nos dedicamos, a que nós fazemos em troca de uma remuneração, ou seja, um salário, o nosso emprego ali de sustento, de dinheiro. E o que tem de especial, de interessante no conceito de profissão é de que para ser uma profissão é preciso que haja tido uma capacitação, ou seja, uma adquisição de conhecimentos especializados. Então, você estudou para exercer essa profissão. E aí nós vamos ter o conceito de ofícios, Ofício e profissão não é a mesma coisa, professora? Então, parecido e diferente ao mesmo tempo. Vamos ver o conceito. Então, um ofício pode ser ejercido por qualquer persona que se tome el tiempo de aprender el método o la técnica necesaria para llevarlo a cabo a través de la experiencia directa. Então, um ofício é algo que qualquer pessoa pode exercer, desde que essa pessoa, tire um tempo para aprender uma técnica ou um método que faça com que aquela função seja exercida, ao contrário, da definição de profissão, que exige aí um conhecimento técnico, um estudo. Aqui, através da experiência, você pode exercer um ofício. E aí, como a nosso tema indica que são as profissões, a gente vai começar a ver alguns tipos de profissões, começando por el área de la salud. Então, muitas profissões estão relacionadas à área da saúde, os nossos coleguinhas aqui. Então, muitas profissões são exercidas dentro do meio da área da saúde. Nós conhecemos várias, Tenho certeza que aí vocês podem enumerar várias profissões. Mas em espanhol, como se fala essas profissões que nós já conhecemos, que fazem parte aqui da área da saúde, el área de la salud. Então, vamos ver o nome, o vocabulário de algumas. Então, começando com enfermeiro. Então, em português a gente fala enfermeiro, no espanhol é enfermeiro. Vamos ter também ele cirurgião, que é a pessoa que faz cirurgia, o cirurgião. Vamos ter médico nutricionista, que se vocês observarem, se escreve da mesma forma, tanto no português quanto no espanhol. Nós teremos o psicólogo. Observem como eu falo, psicólogo. Então, apesar de ter um P, no português é o psicólogo, psicóloga, no espanhol a gente já vai suprimir esse P
e já vai falar psicólogo, psicóloga. Se escreve da mesma forma, é a mesma profissão, mas aí tem a fonética já um pouquinho diferente. E logo em seguida temos o psiquiatra, tá bom? Mesma coisa, a gente vai aí suprimir o P e vai falar psiquiatra. Se escreve da mesma forma que no português, como vocês podem observar. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, também se escrevem de forma igual nos dois idiomas. E temos ele veterinário ou veterinária, que a diferença é somente o acento ali na letra A. Então, esses são alguns exemplos de profissões exercidas na área da saúde. E o que essas profissões fazem, né? Qual é a sua função? Vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma, começando por el enfermeiro. Então, el enfermeiro é a persona que cuida enfermos ou a personas que estão em um processo de recuperação, seguindo as ordens do doctor. Trabalha em um hospital ou clínica. Então, ele enfermeiro vai cuidar, né, dos doentes ali no hospital ou na clínica. Olha essa palavrinha aqui, del doutor. A gente viu também uma outra palavrinha, né, para designar esse mesmo profissional. Cirurgião é a persona que professa a cirurgia. Então, quando a gente necessita fazer alguma cirurgia, quem vai fazer esse procedimento é ele cirurgião. Tudo bem? Então, seguindo, temos o médico. Agora a gente viu a palavra doutor para se relacionar ao médico. Perfeito, da mesma forma como no português, não é verdade? Então, quem é o médico? Que hace um médico? Então, a persona a la que vas quando tienes problemas de saúde. Então, você está doente, está com algum problema de saúde, você vai ao médico. Muito bem. Depois temos nutricionista. É a persona que orienta sobre nutrição e hábitos de alimentação saludáveis para ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar. Então, nutricionista, mesma função entre o espanhol e o português, né? É a pessoa ali que vai cuidar da nossa alimentação de forma saudável. E aí, seguindo, vamos ter o psicólogo e o psiquiatra. Então, o psicólogo é a persona que observa. Aqui a gente vai ter a pessoa que observa, tá? Al paciente en acción y selecciona, administra e interpreta pruebas psicológicas para diagnosticar e tratar os desórdenes psicológicos. Então, aqui é uma pessoa que observa, né, e monta todo um esquema de ação através de métodos psicológicos para tratar essas desordens psicológicas. Enquanto isso, o psiquiatra é aquele especialista que evalua, diagnostica, trata ou reabilita as pessoas com transtornos mentais. Então, aqui a gente tem a diferença entre os dois. E aí temos o fisioterapeuta, que é o especialista que evalúa e trata pessoas cujo movimento está limitado por uma lesão, enfermidade ou la vejez. Então, o fisioterapeuta vai ser a pessoa que vai tratar, né, os nossos movimentos, sejam causados por uma lesão, uma doença ou até mesmo o processo da velhice. Temos o fonoaudiólogo, que é a pessoa que evalúa, diagnostica y previene los trastornos del lenguaje, el habla, la declusión, la voz y la audição em pessoas de todas as idades. Então, o fonoaudiólogo ele vai tratar toda essa parte da linguagem, da fala,
da audição, né, da voz, independente da idade. E aí o nosso último exemplo de profissão na área da saúde é ser veterinário, que é a persona que atiende a los animales cuando están enfermos y les receta algún medicamento para que se sanem. Então, nós temos um médico cuidando de pessoas e um médico veterinário aí cuidando de los animales. Então, aqui foram alguns exemplos de algumas profissões da área da saúde para vocês aprenderem aí o nome e se familiarizarem com esse conceito. E agora, nós vamos a mais uma categoria das profissões. Então, vamos a conhecer os profissionais da educação, as pessoas que fazem com que a educação ocorra, né? As pessoas que levam a educação até vocês de qualquer forma, seja direta ou indiretamente. A educação ela é composta por várias camadas e muitos profissionais fazem parte desse universo. E aí eu apresento a vocês alguns profissionais da educação. Temos o autor. Vocês têm acesso a livros, né? Alguém vai escrever. Temos o bibliotecário, o professor, né? Temos o maestro. Vamos ter também vocês, né? Que fazem a linha de frente aí juntamente com o professor, que são os estudiantes. Temos o diretor escolar, o personal de secretaria, né? Nada aconteceria, né? Se não fosse o pessoal ali da secretaria à frente da escola. Temos o coordenador acadêmico e também o investigador. Então, alguns exemplos de profissionais da educação. E o que esses profissionais fazem? Qual que é a função deles para levar a educação para quem necessita? Então, o autor é a pessoa que escreve livros, novelas ou livretos. Então, o autor vai ser a pessoa que escreve todo esse material que vocês têm acesso, né? Independente do tema. Então, um autor é um profissional da educação, do letramento. Temos o bibliotecário, que é a pessoa que trabalha em uma biblioteca, manteniendo el orden de los livros, vídeos, discos, etc. Então, o bibliotecário é aquela pessoa dentro da escola, dentro das bibliotecas, que trabalha ali cuidando da ordem dos livros, para que vocês possam ter acesso de forma mais facilitada a esse material. É importante que vocês consigam acessar essa informação. E para isso tem um profissional cuidando dessa parte. Temos ele, professor, ele, maestro. Então, nós temos dois nomes para se referir ao professor, aquela pessoa que leva a informação, o conhecimento até vocês. É a pessoa que ensina na escola, instituto, universidade e entrega o conhecimento e potenciar as destrezas de um estudante. Então, o professor, aquele que além de levar o conhecimento, ele também potencializa as habilidades de vocês, estudantes, identificando aí essas habilidades. Temos vocês, estudiantes, a pessoa que se dedica a estudar uma área de seu interesse. Então, o estudante é aquele que estuda, né? Seja qual for a área, ele está ali estudando. Temos o diretor escolar, que é a pessoa que promove o desenvolvimento das capacidades dos docentes, o trabalho colaborativo e genera as condições de um bom clima institucional. Então, o diretor escolar é aquela pessoa que vai cuidar de todo aquele ambiente escolar, né? O desenvolvimento dos professores, tornando ali um clima agradável para todos. Temos o personal de secretaria, que é a pessoa que ordena o régimen administrativo do centro.
según as diretrizes de la dirección. Então, o pessoal lá da secretaria, no caso a secretária ou secretário, é a pessoa ali que cuida da parte administrativa da escola, fazendo com que ela funcione. Temos aqui o investigador, né? Que é um investigador? Será que é aquele pessoal da polícia que investiga? Será? Então, esse investigador se trata de profissionais que tienen como misión el avance de la ciencia en sus diferentes ramas mediante el método científico. Então, o investigador vai ser ali o cientista, né? Que avança a educação através da ciência e da pesquisa. Um pesquisador, né? Temos o coordenador acadêmico, que é a pessoa que dirige y da seguimiento a las actividades de aprendizaje de los estudiantes em los diferentes puestos de aprendizaje. Então, esse é o coordenador acadêmico. Então, dentro das universidades, dentro das escolas, ele faz toda essa organização estrutural da educação. Então, foram alguns profissionais da educação, dentre tantos existentes. E agora a gente vai a mais um nicho de profissão, que são os profissionais de la construção. Então, as pessoas que fazem com que as coisas se construam, né? As pessoas que constroem casas, edifícios, escolas, praças e tudo mais. Então, as pessoas que trabalham para que um edifício, por exemplo, que seja feito de forma segura. Então, vamos conhecer alguns profissionais da construção. Temos o albañil, que é o trabalhador da construção, é o pedreiro, né? O eletricista, o pintor. Temos o operador de grua, olha aí, que é o operador do guindaste. Alguém precisa fazer esse trabalho, né? Operador de escavadora, que vai ser o operador da escavadeira, vai ali ajeitar o solo, né? Temos o maestro de construção, que é o mestre de obras presente ali na área da construção. Temos o fontaneiro, o plomeiro, que vai ser o encanador, né? Organizar toda a tubulação, a estrutura do encanamento daquela obra. Temos o carpinteiro e temos o arquiteto. Temos muitos outros e aqui são alguns exemplos para vocês conhecerem. Vamos verificar o que eles fazem, os profissionais de la construção. Então, o albañil, que a gente já viu que é o pedreiro, é a pessoa que construye, mantiene ou repara as paredes interiores e exteriores de los edifícios. Temos o eletricista, que é a pessoa que trabalha fazendo instalações elétricas. Então, vai cuidar de toda essa parte elétrica da obra. Temos o pintor, que é a pessoa que pinta paredes, equipos, edifícios, puentes e superfícies de outros tipos. Então, quem vai fazer a pintura dessa obra é o pintor. Temos o operador de grua, é a pessoa que controla equipos de elevação, como pinças, plataformas e carretillas elevadoras para mover materiais ou pessoas. Então, aquelas obras que são muito grandes, então eles vão utilizar aí os operadores de grua para levar os materiais e também levar as pessoas para esse nível da obra. Temos o operador de escavadora, que é a pessoa que utiliza a máquina para excavação de superfícies de terra ou outro material parecido. La carga e la elevação de materiais ou escombros e também sua descarga. Então, é a pessoa que vai ali mexer na terra, escavar a terra quando necessário, né? Retirar lixo também, os escombros de uma obra. El maestro de construção é a pessoa que construye casas ou edifícios e realiza diversas reparações. Então, toda obra nós temos aí um mestre, né, de obras acompanhando os albañiles, por exemplo,
os pedreiros. Temos o fontaneiro ou plomero. Então, dois nomes aqui que a gente utiliza, que é a pessoa que repara as tuberías de água ou gás e realiza instalações de água potável. Então, a pessoa, o encanador que vai trabalhar ali na parte da água potável da casa. El carpinteiro é a pessoa que trabalha com madeira, fazendo casas ou criando muebles. Então, qualquer obra que necessite de madeira, o carpinteiro vai exercer essa função. E também o arquitecto, que é a pessoa que desenha edifícios e casas. Os desenhos os representa em planos. Então, eles fazem planos, né? Plantas baixas de obra. Então, temos o arquiteto também para organizar essa obra. E aí, seguindo, né, as nossas profissões, saímos da área da construção e chegamos à área da tecnologia. São profissões super atuais, né, o século XXI. Vamos conhecer algumas delas. São profissionais da tecnologia. Temos os provadores de software, que são os que fazem os testes, engenheiro informático de hardware, que é um engenheiro, né, de hardware de computadores, especialista em ciberseguridade, que é o especialista em cibersegurança. Temos ele desenhador de videojuegos, olha aí, um designer de jogos, né, quem gosta. Temos ele montador de ordenadores, que é o instalador de computadores. Ele é especialista em inteligência artificial, é uma profissão que está muito em alta, que são os especialistas em inteligência artificial. Então, dentro da área da tecnologia, de todas essas profissões que estão em alta no momento, vamos conhecer um pouquinho sobre o que elas fazem, qual que é a função de cada uma. Então, os provadores de software são as pessoas que planificam e levam a cabo pruebas de software de los ordenadores para comprovar se funcionam corretamente. Então, eles vão testar ali os computadores, né, os ordenadores, para dizer se estão funcionando corretamente. El engenheiro informático de hardware, a pessoa que trabalha no desenho, desenvolvimento e fabricação de equipamentos informáticos. Então, o engenheiro vai trabalhar no desenho, no desenvolvimento, né, na criação de equipamentos informáticos. Temos o especialista em ciberseguridade, né? É o encargado da privacidade e proteção de dados das empresas e das organizações para hacer frente a los ciberataques. Então, aqui são aqueles que cuidam da parte da privacidade e da proteção dos nossos dados, né, dos dados das empresas na internet, evitando aí cyberataques, tá bom? El desenhador de videojuegos, criam ideias para videojuegos e ajudam a determinar a aparência e a forma de jogo. Então, são aqueles que criam, né, as ideias e tudo mais para formar um jogo aí que muitos gostam de jogar. O montador de ordenadores, construem ordenadores a partir de suas peças. Então, são aqueles que constroem fisicamente um computador, né, a partir das suas peças. Temos ele especialista em inteligência artificial. Se encarga de realizar mejoras operativas basadas en el aprendizaje automático y desarrollar nuevos procesos, objetos o servicios para solucionar problemas ou llevar a cabo determinadas funções de maneira independente. Então, os especialistas em inteligência artificial são aqueles que irão trabalhar, né, desenvolver, automatizar processos digitais para que funcionem de forma independente, né? Ali deixando tudo aquilo como a nossa tão conhecida atualmente inteligência artificial.
E aí, saindo dessa tecnologia, nós chegamos a las profesiones, los prestadores de serviços. Então, dentre tantas profissões, os prestadores de serviços estão a todo canto, né, dentro da nossa sociedade. São aqueles que prestam serviço a toda a comunidade e os seus serviços são essenciais para o funcionamento ali em sociedade. E aí vocês vão ficar com um vídeo para assistir, para verificar algumas profissões de prestadores de serviços. Vamos ver? Então, aí vimos várias profissões e ofícios também de prestadores de serviços. Então, as profissões relacionadas aos prestadores de serviços, elas são aquelas, de certa forma, essenciais no desenvolvimento aí da nossa sociedade. Por exemplo, o advogado, né, que caso necessite ir lutar pelos seus direitos, tem esse profissional, os agentes de viagem, que organizam as suas férias, os barrendeiros, são as pessoas que limpam ali as ruas, por exemplo, o bombeiro, que necessita ir para resgatar, apagar incêndios, ele carteiro, sabe aquelas compras que a gente faz online? Alguém vai ter que levar até a nossa casa. Ele carniceiro, a pessoa que vende a carne nos açougues, né? Ele carpinteiro, que trabalha ali com a madeira, com os móveis. Ele condutor de bus, que é a pessoa que dirige o ônibus, o motorista de ônibus. Ele contador, que presta o serviço de contabilidade de finanças. Por exemplo, ele chefe, cozinheiro. Então, todo lugar, um restaurante necessita aí de um cozinheiro. Ele é estilista, que vai cuidar da imagem pessoal. Ele fotógrafo, que presta serviços de fotografia. Mecânico, que vai consertar, seja o seu carro, sua moto, o seu barco. Ele messeiro, camareira, aquela pessoa que atende a todos nos restaurantes. Panadeiro, a pessoa que faz o pão para a gente comer no café da manhã, no lanche da tarde. Ele peluqueiro, quem cuida dos cabelos aí no salão de beleza, né? La polícia, por exemplo, que cuida da nossa segurança. E muitas outras profissões que são aí prestadores de serviço. Então, esse foi o universo de las profissões em espanhol e acabamos por aqui e nos vemos na próxima classe. Hasta luego!